rapaziada, beleza? JC na área. Seguinte, vamos trocar uma ideia rápida e objetiva sobre Ghost of Yotei. Uma polêmica que, na verdade, não é polêmica, mas nego tá causando um alvoroço da desgraça. A gente quer falar um pouco sobre isso e, na real, a ideia é pegar o Ghost of Yotei como gancho para abordar outros temas, certo? E fazer a gente entender por quê que uma coisa tão simples como esse jogo aí gera tanta dor de cabeça, todo debate, brigaria, gritalhada, a desgraça. Então, partiu. E aí, quer ajudar o canal? Então comenta, curte, compartilhe, seja membro ou mande um valeu. Caso você queira comprar um jogo ou assinar o Game Pass, link na descrição. Play Now Very Hard Games, lojas de confiança. Comprando lá, você ajuda muito o canal, hein? Partiu! No último State of Play, a PlayStation apresentou lá alguns minutos de gameplay, mecânicas, histórias e tal, do Ghost of Yotei, né, que é, entre aspas, né, uma sequência do Ghost of Tsushima, né, faz parte do mesmo universo, da mesma ontologia, né, antologia. Então, a grande parada é que, no final da apresentação, o sentimento geral que ficou é que o jogo apresentou pouca evolução, ou nenhuma evolução se comparado ao jogo anterior, principalmente na parte visual. Então o sentimento geral que ficou é que o jogo não apresentou grandes mudanças ou grandes melhorias na parte visual. E isso acabou virando tema de muita discussão e debate na internet. O Flow Games, por ser um canal muito grande do Brasil que fala de videogames, a opinião deles acaba reverberando um pouco mais. E o Kroos, durante a exibição desse evento, expressou a opinião dele lá, né? Na opinião dele, o jogo rodaria facilmente no PS4, ele não viu, né, segundo ele mesmo, as palavras dele, ele não viu nada no jogo que justificasse ser um jogo exclusivo de PS5 e que ele não entendia porque esse jogo ele não estaria presente no PS4 também. Essa fala em específica do Kroos, é importante a gente pegar ela, não por ser o Kroos que disse, mas porque ela representa muito, eu acho, a percepção que boa parte de quem assistiu a apresentação teve, né, de que é um jogo que visualmente, você olhando para ele, você não vê nada que impedisse ele de rodar no PS4. Ainda que haja algum elemento técnico, alguma tecnologia, alguma coisa específica que não permitisse esse jogo rodar no PS4, isso não é algo que está visível, né, de forma clara e objetiva ali na apresentação que foi feita. Então, naturalmente, a percepção que as pessoas têm é essa, que é um jogo que não tem muito por que ele não rodar no PS4, independente das questões técnicas que estão por trás do jogo, né? E aí isso desencadeou discussões do tipo, mas você não entende nada de desenvolvimento, então você não pode garantir que o jogo rodaria no PS4 ou que o jogo não teve tantas melhorias assim e tudo mais. Naturalmente, mas acho que é importante entender que a abordagem ali do Kroos, eu acho que é a abordagem da maioria das pessoas, não é uma questão de afirmar que rodaria ou que não rodaria, mas uma questão de percepção, né? O que eu tô vendo aqui, cara, pra mim eu não tô vendo nada demais, tá ligado? Eu acho que isso é básico. E eu acho que para esse tipo de posicionamento sobre um produto, você não precisa ter conhecimento técnico sobre aquele produto, como aquele produto ele é desenvolvido, certo? Por exemplo, se você vai em um restaurante e você pede o prato da casa, uma macarronada, algo do tipo, você pode não gostar daquilo ali. Isso você pode achar que não é assim grande coisa. Todo mundo falava dessa macarronada, eu fui comer e não achei grande coisa. Mas a macarronada ela usa uma técnica italiana de cozimento, ou tem um ingrediente que veio lá da China. Foda-se, pô. Não interessa, você não gostou da parada, tá ligado? Ela não te atendeu, você não sentiu que é tudo aquilo que ela estava falando. Você não precisa entender de culinária para não gostar de uma determinada comida. Assim como você não precisa entender de corte e costura para não gostar de uma determinada peça de roupa. Achar que ela não é interessante para você, que ela não faz sentido para você, que ela não te chama atenção, que ela não te gera interesse. Entendeu? Então, a grande questão aí é essa. Então, foda-se se o cara tem ou não conhecimento técnico. Foda-se se você tem ou não conhecimento técnico. Do ponto de vista de consumidor, você pode gostar de algo ou rejeitar algo simplesmente porque você não gostou do que você viu. Ponto. Acabou. Foda-se qual é o recurso técnico envolvido. E eu acho muito engraçado. E o mais engraçado nisso tudo é que essas pessoas que estão falando que você não pode falar que o jogo é isso ou que o jogo é aquilo sem ter conhecimento técnico são as pessoas que ovacionam o GOT. Que quem vota no GOT, Game of the Year, não possui conhecimento técnico de como um jogo é feito, na imensa maioria
das pessoas. A imensa maioria de quem vota não tem noção do que é uma direção artística, mas ele vota na melhor direção artística. A galera que vota no GOT, a imensa maioria não tem a menor noção de como se compõe uma música, mas ele vota na melhor trilha sonora, tá ligado? Então, tipo assim, entende? Então é muita hipocrisia, né, você dizer que alguém não pode dizer que um jogo não gostou de um jogo, ou achou que esse jogo não parece não trazer nada diferente, não parece ser um jogo de nova geração, porque não tem conhecimento técnico, mas são pessoas que ovacionam um prêmio que é votado por pessoas que não possuem, em sua imensa maioria, o conhecimento técnico específico sobre desenvolvimento de jogos. Então não é pra essa ideia do Ghost of Tsushima não é para ser uma polêmica. Porque só a opinião de alguém. Alguém olhou pro jogo e, sei lá, pra mim isso aqui não parece nada, não tem nada de novo aqui. E tá tudo certo, qual o problema disso? Sacou? Um outro motivo que isso não faz sentido ser uma polêmica, são poucos os jogos que lançaram nessa geração que realmente você olha e você fala, esse jogo não rodaria no PS4, esse jogo não rodaria no Xbox One. São pouquíssimos os jogos. Então o Ghost of Tsushima, ele só é mais um desses jogos que você olha pra ele e você não vê grandes coisas. Você não vê claramente uma nova geração nele. E tá tudo bem, por quê? Porque tem dezenas de jogos aí que foram lançados que também não são assim, tá ligado? A imensa maioria dos jogos lançados nessa geração, você olha pra ele e você não vê grandes coisas, de nova geração, tá ligado? Então o Ghost of Tsushima, ele só é mais um em tantos jogos que não apresentam melhoria. Você tá entendendo? Então, tipo, então eu não vejo também o porquê, não tem porquê ter essa polêmica toda, tá? Mas a grande parada do Ghost of Tsushima, certo? É simples, tá? O Ghost of Tsushima, ele vira essa crise toda, ele vira esse debate todo em cima de algo que é simples, que é simplesmente opinião e, naturalmente, é mais um jogo que não apresenta grandes melhorias nessa geração, tá ligado? Ele só vira esse tema todo por um único motivo: o atual momento da Sony. É o atual momento da Sony que torna algo que não era para ser motivo de tanta crise, tanta discussão, de nego fazendo vídeo, respondendo, e saindo na porrada e trocando soco, e colocando família no meio. Não era pra ter essa porra. Mas só tem esta merda porque a Sony, ela tá num momento de entrega de first party muito fraco, né. Então, existe aquele público que ele espera mais e ele não tá recebendo esse mais, ele fica insatisfeito, aí ele fica puto com o Ghost of Tsushima. Existe aquele público que ele quer alguma coisa para poder se agarrar, ele quer alguma coisa para se abraçar, e veio o Ghost of Tsushima, ele vai se agarrar e vai se abraçar ao Ghost of Tsushima e vai defender com unhas e dentes, porque é o que tem para defender, é o que tem para se agarrar. Então existem esses 2 tipos de público, né. Esse segundo público é o público mais fanático, tá ligado? Porque o público que gostou do Ghost of Tsushima, que vai jogar o Ghost of Tsushima, tá pouco se fudendo se o Cross acha legal, se o Cross acha ruim, se o Cross achou que tá bonito, se o Cross achou que tá feio, cara. Tá pouco se fudendo, o cara vai jogar o jogo, vai curtir o jogo e acabou, tá ligado? Mas o fato é esse, é um momento muito ruim pra PlayStation em termos de entrega de conteúdo, em termos de entrega de first party. A galera tá esperando algo mais, a galera tá esperando mais conteúdo, e infelizmente esse mais conteúdo não está chegando. São constantes expectativas, né, de que no evento tal vai ter uma coisa X, de que no evento Y vai ter uma coisa tal, e nunca rola, né. Então, tipo, vai ter aí o God of War, side scroll que não tem, vai ter a trilogia lá, remaster do God of War, aí não teve. Vai mostrar o gameplay do Wolverine, aí não mostrou. Então, tipo, tu fica nessas expectativas e a Sony não tá entregando. Então, a galera tá muito mais sensível, né, pra ficar irritada com algo que eu acho que meio que comum, é comum o Ghost of Tsushima não apresentar evolução, tá ligado? É normal, a maioria dos jogos não apresentaram evolução nessa geração. Então é só mais um jogo que não apresenta evolução, né, e isso é muito ligado a custo de desenvolvimento, tem muita coisa envolvida aí, certo? A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então não era pra ficar tão desesperado assim, sacou? E só que tá muito sensível, a galera tá muito à flor da pele por esperar que a Sony em algum momento, ela vai voltar a ser a PlayStation lá, né, a Sony do PS4, cara, e não vai, entendeu? Então esse é o problema, quando você tem pouca oferta de conteúdo, aquele conteúdo ele passa a ter muito valor. Então, se ele tem um problema nele, esse problema ele pesa muito mais. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para a AMS tem uma oferta de conteúdo gigantesca. Então, ainda que um desses conteúdos ele não te atenda, ele não seja o que você espera, você tem outros trocentos conteúdos que está sendo entregue que pode te atender. Então, não vai ser um jogo aqui, um outro ali que não é o que você esperava, que não é o que te agrada,
que vai te deixar ali puto, porque beleza, esse jogo aqui não foi o que eu esperava, mas eu sei que tem mais uns 10 jogos aí. Eu estava vendo uma imagem, ainda esse ano tem pelo menos mais 6 jogos que a MS vai entregar first party dela, fora os que ela já entregou. Então talvez a gente vai chegar no final do ano aí por volta de uns 10 jogos first party entregue. Então se o cara não gostou de um, ele tem mais 9, tá ligado? Pra ele poder curtir. Então a oferta ela é muito grande, então caso um produto ele apresente uma falha, um erro, alguma coisa, ele tem menos impacto, né, no consumidor. Como a oferta da Sony está muito pequena, tá muito escassa, quando você tem uma falha nessa entrega, você tem um problema naquele conteúdo, ele tem um peso muito maior. Então eu particularmente não vejo esse problema todo do Ghost of Tsushima não ter muita evolução gráfica, porque a maioria dos jogos dessa geração não teve tanta evolução gráfica, mas é o que eu falei, o movimento da Sony tá deixando ela muito frágil, muito à flor da pele, e qualquer coisa vira motivo para porradaria, para brigaiada, gritaria e loucuras, certo? Essa é a grande realidade, beleza? Infelizmente, a minha perspectiva é de que as coisas não vão mudar no curto prazo e talvez nem no longo prazo. Eu acho que a Sony hoje está numa outra vibe, está num outro direcionamento. E falta, acho que os fãs precisam entender um pouco sobre isso, da mesma forma que a galera do Xbox precisou entender a visão multiplataforma da Microsoft e se adequar a isso, né, e decidir se isso faz sentido para ele ou não continuar na plataforma. A galera do Play vai ter que entender que a Sony que entregava os first party, narrativas, já era, irmão. Isso aí vai ser uma coisa aqui, outra coisa ali, vai ser bem raso, bem escasso, bem certo? E o cara precisa lidar com isso, porque senão ele vai ter uma vida de reclamação e choramingação, que é o que acontece hoje em dia aí. Canais de PlayStation, um dia assim, o outro também fazendo vídeo chorando, reclamando de alguma coisa. Então, é assumir o novo momento que a empresa está e identificar se faz sentido para você permanecer ou não consumindo esse produto. E parar, né, com essa choradeira descaralhada por causa de um joguinho, nego porradaria estancando pra caralho, nego botando família no meio. É foda, irmão. Sony tá destruindo amizades. É complicado isso aí, hein? Esse é o papo, essa é a ideia. Comenta, compartilha, diz o que você pensa. E se puder, apoia o canal. Um abraço, beijunda e até a próxima. Valeu!